como que a gente traz a análise e a perspectiva das mulheres negras para o centro do debate para pensar o Brasil. E aí eu queria convidar a Cris para abrir esse nosso episódio, essa nossa conversa, resgatando um pouco o lançamento do livro super recente, né? Que é A Radical Imaginação Política de Mulheres Negras Brasileiras, que tem como parceria a equipe do Mulheres Negras Decidem, o Instituto Marielle Franco. Então, Cris, conta para a gente o que, na sua opinião, é essa radicalidade, né? Que imaginação é essa que a gente precisa trazer para o centro? É uma imaginação propositiva, revolucionária, transformadora, e que não é algo que está acontecendo agora, né? É algo que já está na história do Brasil há muito tempo, né? As mulheres negras, especialmente as mulheres negras, são a base da democracia brasileira, né? São fomentadoras de política, tanto essa política institucional, de fomento também à discussão e criação de políticas públicas, como aquela política que acontece no cotidiano, que acontece nas comunidades, nas favelas, na quebrada, na periferia, nas escolas de samba, sabe, nas cozinhas comunitárias, nos movimentos, nas bases dos partidos também, né, vale a pena a gente dizer. Então, esse livro, ele é uma parte dessa contribuição, né, o livro foi organizado pela Ana Carolina Lourenço, né, da MND, com a Aniele Franco, também do Instituto Marielle Franco, editado pela Oralituras também, uma editora gerida e criada por uma mulher negra também, que é a Maite Freitas. Então, esse livro, eu costumo dizer que é a ponta de um iceberg, né, porque traz essa contribuição que a maior parte da população brasileira não conhece. Enfim, a gente sabe que isso é proposital, né? Isso faz parte de um projeto de apagamento, de invisibilidade da contribuição da população negra, e aqui em específico das mulheres negras, né? Para a política brasileira, para a democracia brasileira. Então, é uma imaginação, e aí aqui a gente, né, a gente até teve um debate quando a gente ficou pensando na palavra radical, né, que a gente reivindica essa palavra para a gente, enquanto expressão enquanto expressão de revolução mesmo, né, de transformação, de luta, de ação efetiva, de ação direta, né. Então, é uma imaginação que não fica só na imaginação, ela está na prática também. Então, quando a gente pensa políticas de creche, né? Quando a gente pensa o SUS, são todas políticas que foram aí fomentadas por mulheres negras, né? Então, como a Vilma Reis sempre diz, né, que a nova estética é das mulheres, nova estética política brasileira das mulheres negras, mas eu peço licença aqui para dizer que não é uma nova, ela já está aí há muito tempo, né? Então, tanto, acho que isso explica muito porque a gente sobreviveu, porque a gente está aqui hoje, sabe? Então, é algo que, esse livro é uma tentativa de ser uma contribuição também para que essa imaginação, essa radical imaginação política, possa chegar cada vez mais pessoas, né? E não, como eu disse, né? E não é uma política identitária, né? Porque a gente também, acho que a gente vai ter oportunidade nos outros episódios da série de falar sobre isso mais a fundo, né? Mas a gente é sempre acusada de que são políticas segmentadas, são políticas identitárias que não alcançam a maioria da população brasileira, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, se a gente falar de política pública de saúde, de política pública de educação, não é só para as mulheres negras, e mesmo que fosse, né, gente, a gente é a base dessa sociedade, né, os números estão aí, esses efeitos todos que a gente está vivendo na pandemia, esse caos social, essa desigualdade profunda, quem está sendo mais afetada por tudo isso? Somos nós, mulheres negras. Mas, mesmo, né, com isso, essas políticas alcançam toda a sociedade, né? Política pública de educação, de saúde, para ficar só nessas duas áreas aqui, né? Então, tenho certeza que esse livro é essa contribuição para a gente
fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, pautar isso também para além dos nossos movimentos, dos nossos espaços, ainda mais nesse momento tão estratégico aí que a gente está sofrendo tanto com esses ataques à democracia, e que a gente só não está pior do que a gente está, porque a gente tem a ação dessas mulheres negras, tanto na institucionalidade, como também nos movimentos, no cotidiano, nas quebradas, nas periferias, em todas as comunidades do Brasil, né? Sim, eu acho que só para trazer um dado, para a gente trazer um contorno para a fala da Cris, as mulheres negras representam 28% da nossa população, gente. Então, nós somos a maioria numérica, realmente. Então, é muito importante que a gente leve em conta não só o que a gente vai tratar aqui nessa série, as mulheres que nós traremos aqui para discutir, para pensar o Brasil, mas a produção que várias mulheres negras têm tido, né? Já passou da hora, assim, do Brasil reconhecer que 28% da população tem proporcionado pensamento, soluções, estratégias para a gente pensar um novo país, né? E aí, Gabi, nessa mesma seara que a Cris acabou de trazer para a gente, como que você pode traduzir um pouco esse livro, essa radical imaginação? O que as pessoas podem acessar nesse livro, que normalmente a gente não tem tanto acesso? Assim? O que conta esse livro que a gente não tem tanto acesso? Então, no geral, paira na sociedade brasileira um desconhecimento muito grande com relação às contribuições de mulheres negras na política institucional. A Cris falou bem, né? É um desconhecimento que recai sobre as contribuições negras como um todo, mas as mulheres negras são o principal alvo dessa desinformação, digamos assim. E aí eu acredito que o livro proporciona uma coisa muito interessante e necessária, que é justamente o acesso ao que a gente está chamando de radical imaginação política de mulheres negras. Radical não apenas porque é subversivo e revolucionário, né, como o Cris falou, é isso também, mas principalmente porque é um conjunto de formulações que vão na raiz dos conflitos, né? São soluções que vão no cerne dos problemas. São respostas muito sofisticadas e, mais do que sofisticadas, elas foram muito bem sucedidas ao longo da história. E essa história ela nos mostra isso. E apesar de toda a subrepresentação de mulheres negras na política, a gente, felizmente, tem também exemplos incríveis de mulheres negras que, com muita, muita luta, conseguiram superar esses números tão negativos da subrepresentação. Então, eu acho que o que o livro tem é essa missão de apresentar o legado histórico de mulheres negras na política, esse legado que até então estava soterrado e invisibilizado.